né? Tem navios Deus, gigantes, né? Uhum. Não sei quantos mil containers. Mas tem aquele espaço, Sim. né? E se tem muita gente procurando, ele vai aumentar, que é o período que ele mais ganha dinheiro, Sim. né? E vai pagar aquele que quiser Oferta e trazer. demanda, né? Oferta e demanda. Então, realmente, vocês dão dicas de períodos que são mais interessantes, estão dando aqui, né? Pro importador importar. E aquele período que chega perto do Natal? Tipo assim, a pessoa quer comprar para um monte de roupa na China, prateada, dourada, branca, para vender no Ano Novo. Ou material escolar que tem essa sazonalidade. Ou bacalhau, coisas que são sazonais. Quanto tempo antes tem que trazer? O que é para Natal, por exemplo? O que é para Natal é assim. Então, vamos lá. Natal é dezembro, novembro. Tá. O ideal é sempre comprar o quanto antes, alguns meses, porque até chegar, se tiver atrasos, né, que a gente fala, pode atrasar 7 dias, a gente considera de 7 a 14 dias de atraso, né, que o próprio atraso no porto, ou o armador, ele pode alterar a rota e adicionar um transbordo, tá? Muitas vezes o armador faz isso, infelizmente, né, a gente faz o track da rota direta, daqui a alguns dias mudou a rota. Mas como assim você faz o track da rota direta? Não é aquela navio de linha que já tem até no site dele todos os portos que vão ser escalados? Então, aí você tem o número da reserva, aí você coloca para ver, né? Ó, essa reserva, qual é a rota? E aí ele fala, ó, origem, destino, quais são as datas, o nome do navio. Então, esse seria o número da sua reserva e qual que é a rota real da tua carga. Então, assim, só que isso pode alterar, né? Porque a gente já teve casos de, Xangai e Santos, é rota direta. Todo mundo quer rota direta. O armador pode, sem notificar, sem te questionar, simplesmente mudar a rota, porque N fatores, né? Então, ele pode, Xangai e Santos é direto, ele pode colocar Xangai, Singapura, Santos. Mudar sem te avisar. E aí vai ter transbordo lá, que já demora muito mais. Mais 15 dias, vamos dizer. Mais um tempo. Por isso que a gente conta de 7, né? Porque é por atraso do navio que infelizmente acontece, ou uma conexão, então tem o 14 dias, né? Então é mais ou menos essa faixa de ideia de 14 dias de atraso. Lógico, né? O ideal é chegar o quanto antes, 3, 4 meses já compra, porque vai que a gente sempre toma cuidado de... Vai que o armador sofre muito mais atraso e você tem um prazo de entrega. A gente sempre sugere de comprar o quanto antes, embarcar o quanto antes, porque você ainda tem o desembaraço aqui no Brasil. Sim. Né? Então, assim, todo o desembaraço, a parte rodoviário, né, colocar no mercado leva um tempo. Né? E isso se tiver lugar que, de repente, nem tem porto aqui no Brasil, né? Porque depende de DTA. Então, tem que trazer de caminhão de algum porto, por exemplo, de Santos para um lugar que não tem porto, vamos dizer, Goiânia. Sei lá, às vezes tem um trânsito que é de caminhão no final, que não é só o trânsito de entrega no cliente. E aí a gente ainda tem os que é fatores longo, adversos que é caro. Que pode acontecer durante o trânsito também, né? Interno. Então, tudo isso precisa ser calculado. Então, ou seja, prazo, o quanto antes. Quanto Essa antes. coisa de just in time não dá muito certo com a distância da Por isso China, que né? a gente sempre trabalha com estimado, né? A gente nunca pode... mas eu quero saber, o cliente geralmente às vezes coloca a gente numa sinuca de bico. Mas eu quero saber, a gente não pode passar para o cliente exatamente, porque as alterações, como a Cris falou, elas podem acontecer. Ele pode incluir uma omissão, ele pode incluir um transbordo, em algo que... Mas eu contratei um serviço direto. Sim, mas o armador, ele detém o navio, é ele que é o dono, né? Então, ele pode fazer o que ele quer, por N fatores. Sim, vocês negociam o espaço no navio, né? Vocês são, mas a no conduta fim, mas a conduta de taxas e de o que vai fazer e para onde que o navio vai, a decisão é sempre do armador. E vocês trabalham com todos os armadores chineses e buscam, assim, só para o pessoal entender, se for fechar um frete... vocês costumam fazer quantas cotações para pegar o melhor preço? Existe isso ou tem alguns armadores de preferência porque trabalham melhor? Ou vocês... Não vou pedir que fale os nomes, tá? Pode ficar tranquila, não vou botar vocês em saia justa. Mas só para entender a lógica, assim, existe essa coisa de procurar o melhor frete ou existe mais a necessidade de custo-benefício? Pô, esse armador quase nunca rola carga. Então, é melhor para o meu cliente esse. Porque não adianta nada um frete barato que a carga não vai chegar. Sim. Né? Que ele vai deixar o navio lá. E aí,
Pode explicar isso aí. Não, então, é que assim, a gente gosta de saber a necessidade do cliente, tá? Porque tem clientes que assim, tá, não tem problema, eu tô com tempo, eu tô com prazo, né? E a gente, lógico que a gente procura, assim, o menor frete, tá? Porém, com a situação atual, que os navios estão mais cheios, né? Então, a gente também se preocupa em conseguir a reserva. Então, a gente volta para o cliente. Olha, cliente, eu sei que eu te cotei um armador, só que a reserva que eu tenho é essa. É uma boa opção no momento, né? E, no caso, assim, o frete, a gente coloca qual opção que você quer. A gente joga para o cliente. Olha, eu tô com essas duas situações. Qual você quer? E ele direciona a gente, né? Que eu acho que é o ideal. Ele pode falar, olha, Cris, não... Eu prefiro aguardar um pouco. Não, eu tô com contrato, eu quero já embarcar agora nessa condição, né? E muitas vezes a gente vai falar, olha, esse armador está acontecendo isso, está acontecendo um pouco mais de rolagem. Tudo bem? Não quero, troca para mim. Então a gente troca. Então essa comunicação com o cliente. E o cliente avisar a gente, avisar, né? O que ele precisa. Porque se ele não falar, a gente não vai saber. Eu quero preço, não, eu quero prazo. Isso. Basicamente isso, né? Porque a cliente, né? A clientes e cliente. A cliente que já orienta para você, olha, eu não quero que você me informe com esse. Clientes que não, que eles buscam, ele quer o preço para a importação dele, para o que ele puder reduzir de custos final, ele vai reduzir. Então, para ele não vai ser tão impactante se é um transit time, se tem 1, 2 transbordos, se é 60 a 70 dias. Porque ele já tem também um estoque aqui, então é justamente o que a Cris falou. A gente também precisa que o cliente passe para a gente aquilo que ele precisa para que a gente, de fato, possa apresentar ali a logística para ele. A logística, sim. Essa parceria, né? Que a gente quer munir o cliente de informação, né? Mas muitas vezes o cliente, ele abrir. Porque se ele não abre, eu não vou conseguir, a gente não consegue oferecer, né? O real serviço que o cliente precisa. Então, a gente, lógico, a gente tem uma ideia, a gente oferece e a gente precisa desse retorno, né? Essa parceria do cliente, né? Para a gente poder, como posso falar, de fato, dar opções para o cliente de acordo, né? Senão eu vou dar uma opção que não é o que ele deseja, né? Então, o ideal é ele abrir esse jogo pra gente, olha, eu preciso disso, né? E a gente, lógico, que vai correr atrás, a gente vai mostrar as opções, o que tem, o que não tem, olha, aqui não tem, mas a gente tem essa opção, tem isso, tem aquilo, e chegar junto numa solução. Sim, porque vocês já conhecem o funcionamento de cada armador, já sabe a facilidade que eles têm também em transitar nos portos, porque certamente também é aquela velha máxima, né? Quem tem mais volume manda mais, porque acaba operacionalizando mais coisas ali. Então, os armadores maiores... E tem armador que está totalmente colado com o governo chinês, não tem isso também ou é mentira? Você pode falar? Tem armadores que tá meio colados. Que tá mais... Que conseguem melhores portos, melhores... Mas, assim, logísticas, como que é? Não precisa dizer nomes, só precisa dizer a história. Porque, assim, existe, só que, assim, o que eu vejo, né? Existe, sim, os armadores, né? Os armadores que tem mais facilidade. Porém, assim, eu, particularmente, não gosto de usar muito eles por causa, de vez em quando, eles mudam a rota, assim, super rápido. Então acaba atrapalhando porque tem muita autonomia. Porque isso gera uma insatisfação, né? Gera um ruído com o cliente também, para a gente conseguir fazer a manobra, às vezes é um desgaste muito grande. Porque o cara estava esperando em tantos dias, ele mudou tudo, é exatamente o problema que vocês estão falando. A gente precisa pedir carta, né, do armador timbrada para poder apresentar para o cliente. Para provar que você está falando a verdade. Isso, exatamente. Assim, depende também muito do período, porque o chinês, 15 dias antes, ele já começa a, assim... a gente fala que é ir para casa, né, da pessoa mais velha, então eles já vão, eu falo que eles vão começando a sumir, né, sumir da fábrica, sumir da cidade, então você tem dificuldade de achar caminhoneiro, você tem dificuldade de tudo, né, de achar armador para negociar, tal, e 15 dias depois, né, então o Ano Novo Chinês, ele é um período de 7 dias, né? Então, 15 dias antes e 15 dias depois é um momento caótico. 37 dias no total? Praticamente. Cris, uma dúvida minha, já que a Luciana perguntou. Esse Ano Novo realmente é respeitado 100% por todos? Como assim? Todos realmente param de trabalhar? Param. Todos param, de fato.
Porque o que acontece? É aquela coisa cultural, né? Então, no ano novo, eles voltam para casa da pessoa mais idosa, né? Normalmente é isso. Então, assim, eles reúnem toda a família e eles vão para casa, né, da pessoa. Então, normalmente é interior, né? Eles fazem todo esse Se tiver movimento. que pegar avião, pega avião. Se tiver que pegar navio, pega navio, mas vai lá. Vai, tá? Então, é o único momento que todo mundo se reúne, tá? Então, vamos dizer assim, uma vez por ano, eles se reúnem, todo mundo. E cada ano tem um tema, né? Tem uma... Eu não sei se seria tema. É o ano do dragão chinês, assim. Isso. Todo ano como que se fala? É um símbolo. Signo. É um signo, né? Vamos dizer assim. Um signo. E aí, no caso, o que acontece? Então, 15 dias antes, as fábricas já começam a diminuir a quantidade de pessoas. Então, assim, mas o exportador falou para mim que a carga vai ficar pronta a tal dia. Tendência de atraso é gigante. É gigante. Então, a gente não recomenda de embarcar muito próximo do ano novo, né? Sempre tenta embarcar antes. Mas meu exportador não consegue deixar pronto antes. Tudo bem, você já tentou, né, antecipar. Não conseguiu? Tá, vamos entrega a Deus. Entrega a Deus e a gente vai fazendo o follow-up, né? E o que acontece nesse período? Só que tem muita carga. Muitas empresas querem que embarque antes. Por quê? Porque se ele não embarcar antes no do intervalo ano novo, de 15 dias anterior. Ele vai acabar embarcando depois. E aí pega todo mundo junto onde o frete já está mais alto. E o acúmulo. Porque esse tempo parado é acúmulo de produção e acúmulo de frete, então, de navio. Tem essa oscilação, né, e os atrasos. Então, assim, a saída do navio e o armador, ele pode alterar a programação de um navio. Tem uma situação caótica. Então, fica muita carga parada, assim, represada, né? Então, para desafogar, leva um tempo. Então, a gente teve, no ano novo chinês, a gente teve muita carga atrasada. Então, assim, atrasou 7 dias, não, chegou a atrasar 20 dias, né? Teve casos de 30 dias. Então, mas então é 60 dias numa rota rápida, né? Então, assim, infelizmente, em alguns momentos, a gente dá esse indício, olha, tenta embarcar antes, né? Tem momentos que, assim, é baixa temporada, porque depois do ano novo, dá uma calmaria, né? Então, é um momento que, se você puder segurar um pouquinho para pegar um frete melhor, a gente vai dar esse indicativo. Olha, dá para segurar um pouquinho? Dá. Então tá bom. Segura uma semana, que a outra semana o frete vai dar uma quedinha. Então, a gente dá esse indicativo pro cliente para ele ver o que ele quer, né? Olha, tá, eu consigo segurar, eu vou pagar um frete melhor. Não vou segurar porque eu tenho um contrato. Embarcar. Então, tá bom. Tá? Então, a gente dá esse indicativo. Mas o ano novo chinês é um momento que é uma coisa caótica, que o navio atrasa, tem congestionamento, né? Tem os atrasos do próprio fabricante. Então, assim, a gente sempre pede um cuidado maior nesse período do ano novo chinês. Tá, então basicamente o período pior do ano é esse, para o importador. Para o importador é o ano novo chinês e o período da alta temporada, que é o mês 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. E essa alta temporada, por que esse custo maior? Porque, assim, a gente entende isso no avião, mas no navio de carga não faz tanto sentido, né? A alta temporada faz por quê? Por causa da procura mesmo. Procura e oferta, tem muita procura, né? Muita mesmo. Mas não é com base em produto sazonal, né? É hábito de mercado. É hábito de mercado. Né? Porque não está perto do Ano Novo, não está perto do Natal, que são os períodos de mais frete, digamos assim, de mais demanda de frete. Então, onde se coloca a carga de container não é o mesmo navio de passageiro, como não acontece no avião. É isso que eu quero dizer. Porque no avião, a gente está viajando e tem carga ali embaixo, que não é a nossa mala, né? Que é a carga de frete. O navio é totalmente separado, o navio de passageiro do navio de carga. Então, é isso que eu estou dizendo que não faz sentido, entendeu? Esse custo mais alto com base nisso, porque não estariam usando o meio de transporte para nada. É totalmente dedicado. Entendi. É assim, tá? Depois do ano novo, depois do carnaval,
tá? É quando começam as produções, que a gente vê dessa forma. Então, tem as produções das mercadorias e tal. Então, o peso, a produção mais pesada, ela fica pronta nesse período, né? Então, assim, final de maio, né? Onde que a gente fala que começa. Então, maio, mês 6, mês 7, mês 8. E depois dá uma quedinha no volume, né? E lógico que tem alguns momentos que o próprio, o armador, ele acaba provocando algumas situações, né? Situações de guerra, que seja. Então, assim, mas normalmente, usualmente, né? Então, é o Ano Novo Chinês que dá uma oscilada, que todo mundo quer embarcar. Depois vem uma certa calmaria. Então, historicamente falando, vem uma certa calmaria para depois aumentar de novo e depois cai. Tá? Então, isso seria fevereiro e março são bons meses, teoricamente. Fevereiro, assim, depois do Ano Novo Chinês, que mais ou menos varia, né? Todo ano muda. O problema é ter esse calendário da data. Então, assim, então, muda, acompanhar, né? O Ano Novo chinês, a data. Então, depois do Ano Novo Chinês já tem uma queda, aí é interessante de trazer. E aí, depois, assim, a alta temporada, então, vamos falar mais ou menos final de maio 6, 7, 8, aí depois volta a cair. Então, normalmente, vamos dizer, qual é um preço bacana de trazer? Mais ou menos é novembro, dezembro, que aí ele já volta num frete mais... Já estabiliza, né? Mais real, né? Que é o mais... Mas final de dezembro, porque quem tinha que trazer já trouxe, né? Já trouxe, Porque início de dezembro ainda está alto normalmente, né? Ou você já vê mais baixo? Eu já vejo mais baixo. A gente tem a percepção de que ainda está alto, engraçado, quando a gente faz as cotações. Porque dezembro é assim, o pessoal que começa a trazer de dezembro... ele vai um pouco do estoque, né? Normalmente, assim, aquele negócio de estoque. Então, as pessoas fazem um corre, né? E muitas vezes tem as férias coletivas. Então, eles tentam... empresa muito importador. Eles antecipam para não chegar no Natal, Ano Novo, né? Então, aí, provavelmente, eles começam a trazer em dezembro, porque dezembro não vai chegar em dezembro mesmo, vai chegar, na segunda quinzena de janeiro. Então, as férias coletivas eles já voltaram. Entendi. Tem essa também. Porque tem... Só complementando, tem importador que trabalha com o calendário bem fechadinho, né? Exatamente o que a Cris falou. Ele faz toda uma programação pós-feriado chinês e aí ele tem estoque, então eu consigo trazer a partir desse mês para chegar em setembro, em outubro, atendo o mercado interno, né? E aí eu ainda consigo programar as cargas para chegar na segunda semana de janeiro. Então são importadores com maior regularidade, né? Que já de fato conhecem já as importações da Ásia para o Brasil. Agora, os que estão iniciando, geralmente, eles ficam inicialmente um pouco perdidos, né? E a gente, como agente de carga, a gente precisa de fato orientar. Sim. Gente, aproveita, curte, compartilha esse conteúdo que é muito útil para quem quer importar ou já importa da China. Não esquecem de ajudar a gente aí a fazer esse canal bombar de informação e você virar um verdadeiro especialista, porque aqui a gente vai no detalhe. Cris, para terminar, me diz uma coisa. O que mais passa por você de reincidência, de problema de importador de primeira viagem ou de segunda viagem? O que você mais vê acontecer e que você quer dar dica aqui pro pessoal? Não faça, tipo assim, não faça que vai dar M. Olha, então, a divergência de peso, tá? E o NCM. A divergência de peso, a gente não consegue fazer algumas revisões na China, tá? Por causa do desembaraço da China, tá? Tanto quanto o NCM. Então, assim, tendo divergência para corrigir, é burocrático, tem multa, né? A gente tem a multa de 5 mil. Né? 5 mil reais, né? Aqui no Brasil tem essa multa, né? No Ciscarga. Então, assim, a gente sempre, aconselha, né? Ter, assim, despachante, alguém para te orientar, o agente de carga, para não ocorrer essa divergência de peso, de NCM, que é problema. É problema. É muito problema. E essa divergência de peso, ela se dá exatamente lá na embalagem que é feita na fábrica, que se o exportador, ou na fábrica, ou num depósito, lá na China, e que se o exportador não passar esse peso real, tentar chutar esse peso, vai chegar lá no porto para embarcar, vai ter a balança, basicamente isso, né? E vai dar essa divergência, por exemplo, eles dizem que o negócio é 30 quilos, é pouca carga 30 quilos, mas que seja 300 quilos, e chegou lá, não é 400 quilos. Isso ferrou, né?
Não, isso atrapalha, né? Porque chega aqui no Brasil, a documentação tá toda errada, o Brasil também repesa a carga, repesou, viu que deu divergência, né? A média vai achar que tá botando coisa a mais do que tem na fatura e no packing list, que tá mentindo na carga, a Receita já vai parar a carga, quer dizer, aqui já deu problema pra caramba, porque dá canal vermelho, podia dar verde, né? Isso aí. Já é um problema. E lá para embarcar também. Lá até passa, tá? Pode até passar. Até essa diferença grande assim que eu falei, de 100 quilos? Então, porque lá ele vai a documentação provavelmente vai vir toda errada, né? Então, assim, lá pode até passar, chega aqui, ele vai falar assim, não, mas você colocou no documento, um exemplo, 300, só que aqui na minha balança tá tendo 400, 500. Sim, e até o conhecimento de embarque já tá feito errado. Já tá tudo feito porque errado. O peso bruto vai lá, né? Então, assim, o peso é difícil da gente corrigir. Depois que chega no Brasil, pior ainda, que a aduana chinesa, ela vai falar assim, tá, mas a carga já embarcou? E esse peso também deve dar essa multa de 5 mil, porque o conhecimento, o Ciscarga, também vai estar errado com a quantidade. Com a quantidade. Com a quantidade não, com o peso bruto. Vai estar errado, também paga 5 mil. Você corre o risco. E quem paga é o importador, tá, gente? Se o erro for do importador quando instruir, ou lógico do despachante aduaneiro que o representa, essa conta é do importador de 5 mil reais de multa, hein? Então, gente, muito obrigada. Eu queria ficar aqui muito mais, queria que esse podcast tivesse 3 horas de tamanha quantidade de informação que é relevante até para mim. Eu acho muito legal todas essas novidades que a Cris trouxe lá da China para negociar e todo o conhecimento de vocês enquanto agentes de carga. Mas o que eu deixo aqui é o convite para vocês voltarem para um novo assunto e eu queria que vocês deixassem o contato para o importador que quer fechar a carga com vocês, enfim, que quer falar com a empresa. Qual o contato que vocês querem deixar? Vou deixar o contato do nosso Instagram, que é o Action Agenciamento de Carga. O nosso LinkedIn também, tá? Lá no nosso Instagram tem um link na bio, vocês podem procurar a gente e vão ser direcionados para o departamento responsável para fazer o atendimento para vocês. Queria te agradecer, Verônica, pela oportunidade. Foi um prazer. Prazer foi todo esse meu. Esse tipo de convite, a gente vê que a gente está no caminho, né? No caminho certo. Então, muito obrigada aí pela oportunidade, por poder ter trazido a Cris Peipa também para participar, né, conosco. Muito obrigada. Gente, pessoal, a Cris veio tanto prestigiar aqui o canal que ela veio de São Paulo. Ela pegou avião para estar aqui também. Logo cedo. Acordou muito cedo, botei ela para acordar muito cedo. Em compensação, vou levar para passear no Rio de Janeiro, hein? Vou levar para passear, só por causa disso, do sacrifício. E nem posso dizer que foi viagem, porque isso foi passeio. Da de São Paulo para cá é passeio. Mas tem o tempo de aeroporto, o tempo de trânsito, o tempo de táxi. Isso foi sua real viagem. Porque chegar de São Paulo para o Rio, mal subiu, já desceu, né? A gente nem sente, né? É uma delícia. E o aeroporto internacional também é muito tranquilo, né? Para chegar aqui. Mas, enfim, muito obrigada pela participação de vocês. Fico muito feliz, gente. Um beijo e até a próxima. Até. Pessoal, aproveita para seguir o canal para vocês verem lá nas pastinhas, nas playlists, tudo organizado por assunto. E deixa o like aí pra gente para ajudar o conteúdo também aí para mais pessoas. Vocês sabem que isso é super importante.